Nós temos recebido reclamações constantes relacionadas a estes processos seletivos, que são mais de um, né? São vários, principalmente no que diz respeito à fase de entrevista, certo? Mas ainda é algo muito tímido, né? Quanto mais reclamações acontecerem, quanto mais reclamações surgirem, mais indícios nós teremos de que realmente há irregularidade no procedimento. Muitas pessoas reclamam, mas não procuram a justiça, não procuram o Ministério Público, então fica muito difícil a gente saber. Afinal, só quem vai poder informar se foi preterido, se foi injustiçado, é quem sofreu a injustiça. Não tem como o promotor de justiça avaliar que fulano de tal entregou um currículo e a nota dele não foi condizente com o que deveria ser. Ou que participou de uma entrevista que era conjunta, que todo mundo teve o mesmo tipo de participação e foi preterido sem nenhum critério objetivo. Enfim, as pessoas precisam, quem se sentir lesada nesse processo seletivo, qual seja ele, venham ao Ministério Público. Nós já temos um procedimento instaurado, foi instaurado agora no dia 9 de fevereiro, né, onde nós estamos catalogando todas as denúncias, né, e quanto mais denúncias, mais se forma um conjunto probatório para uma eventual ação do Ministério Público. Mas nós precisamos que aquelas pessoas que se sintam lesadas venham nos procurar e fazer a sua denúncia, explicar o seu caso, dizer o que realmente aconteceu para nós entendermos, né? Aqui não existe nenhum um aparato que não possa dar essa informação que não seja a própria pessoa que se sentiu lesada no processo seletivo. Quer dizer, não basta fazer uma postagem, reclamar no Facebook ou ligar para a rádio e dizer que isso aconteceu, ou seja, não basta a declaração verbal, tem que vir aqui ao Ministério Público, colocar isso no papel para que o senhor possa, então, a partir daí, começar a averiguar essa situação? É por aí, averiguar nós já estamos, mas eu só vou explicar para as pessoas como é que funciona a questão de um eventual processo, uma eventual ação. No direito, a gente costuma dizer que só existe no mundo o que existe nos autos. Não adianta eu trazer uma informação verbal para dentro de um processo, porque na hora que for ajuizada a ação e quiser se comprovar aquela informação, não vai ter uma forma de comprovar, não tem um documento, tem uma declaração. O processo não é lugar para fuxico, é lugar para prova, certo? Para conteúdo probatório. Então, quando alguém vem aqui que faz uma declaração, ele diz: eu, fulano de tal, fiz o processo seletivo, certo? E me senti prejudicado. E vai dizer os motivos que se sentiu prejudicado e nós iremos avaliar se aquilo ali é um indício de uma irregularidade. Advirto também que as pessoas que se sintam lesadas protocolem os seus recursos administrativos junto ao processo seletivo, uma vez que há previsão no edital, certo? Mas não deixem de vir ao Ministério Público. Nós não podemos acreditar tão somente numa mensagem no Facebook que ninguém sabe por quem foi escrito, se é uma pessoa verdadeira, se é um fake, né, se realmente fez o processo seletivo. Agora, olha, eu fiz, está aqui minha inscrição, eu apresentei esses currículos, a minha pontuação foi 30 pontos. Na análise, na primeira fase, na análise curricular, eu fiquei em primeiro lugar. No entanto, quando saiu a fase de entrevista, eu deixei de ser classificado. Então, nós temos um indício forte. Agora, é um fato isolado? É um fato isolado, pode ter ocorrido um erro, pode ter. Na hora que vem muitas pessoas, isso aí já é visto de outra forma. Então, nós precisamos, realmente, para ser tomada uma medida por parte do Ministério Público, o Ministério Público é um defensor da sociedade. Nós só podemos advogar pela sociedade. Eu não posso advogar particularmente para Beltrano e Cicrano. Se for uma pessoa só, essa pessoa vai procurar um advogado e vai resolver o problema dela. Agora, se nós identificarmos que houve uma mácula em todo o processo seletivo, como já podem apontar alguns indícios pelo que se fala essas reclamações em rádio, pelas pessoas que vêm aqui nos procurar, aí não, é o Ministério Público, como defensor da sociedade, se envolve, né, e vai buscar uma solução. Eu já digo até que a nossa opinião é de anular essa fase de entrevista. A gente entende até que o sistema de análise curricular, para um processo seletivo simplificado, ele é viável.
Mas a fase de entrevistas, na nossa opinião, ela traz critérios que são de difícil análise da sua correção, né? Então, fica muito ao critério do entrevistador como vai ser feita essa seleção. Então, assim, nós inclusive já pontuamos isso junto à prefeitura, sugerimos, a prefeitura tem o poder de autotutela, ela pode rever os seus atos, anular a fase de entrevistas, para ficar tão somente a questão da análise curricular. Doutor, pelos procedimentos que o senhor falou que já estão aqui instaurados no Ministério Público, pelo que o senhor já tomou de depoimentos, declarações de pessoas que se sentiram prejudicadas com essas seleções, quais são as maiores queixas? O que o senhor já colheu das pessoas que já vieram aqui? E isso ocorreu em um único processo de uma determinada secretaria ou isso foi variado? Olha só, cada encerramento de processo seletivo, primeiro houve saúde, né? Saúde hoje, infraestrutura, enfim. Ação social, supermato, agricultura, né? Então, a cada vez que vai se encerrando o processo seletivo, aí vem um grupo reclamar. Por sinal, ontem saiu o resultado da saúde, o resultado final após a avaliação dos recursos. Então, vem pessoas nos procurar. Mas eu acredito que é um número muito pequeno. Eu entendo que poderia ser bem maior. Se fala tanto, se reclama tanto, eu me indago muito por que as pessoas não estão vindo nos procurar. Só vem... já é um número relevante, mas eu acredito que poderia ser mais. E quanto mais pessoas reclamando e mostrando realmente que o que ocorreu, que estava com uma situação confortável na fase de análise curricular e depois foi eliminado, melhor para nós formarmos esse conteúdo probatório que mostra indícios realmente de uma mácula nesse sistema de entrevista, né? Uma falha de avaliação, enfim, alguma coisa equivocada, mas eu preciso realmente que as pessoas nos procurem. E eu gostaria de falar também, Brismar, a respeito dessa questão do processo seletivo. O Ministério Público, de uma forma geral, não falo só enquanto promotor de justiça que aqui vos fala, mas todo o Ministério do Estado do Ceará vem combatendo os processos seletivos, sejam eles quais forem, com o intuito de acabar com a contratação temporária nos municípios. Sinal, isso não é coisa de agora, porque eu recordo que em anos e gestões anteriores a gente leu que muitas dessas recomendações enviadas pelo Ministério Público. Exatamente. E o que acontece? Hoje nós já temos tramitando aqui no Fórum de Itauá, na segunda vara, uma ação que ela cobra um concurso público da Prefeitura, né? E o afastamento de todos os temporários. Temporários são, na época da ação, eram mais de 2.000 temporários, salvo engano. 1.400 e alguma coisa temporários. E a gente pediu o afastamento de todos esses temporários. Então, existe essa preocupação do Ministério Público em que haja um novo concurso público. A ação foi ajuizada, era outra gestão, mas isso não importa. O Ministério Público ele não olha para a gestão, a gente olha para a Prefeitura. Quem é o agente da ação no polo passivo, quem está sendo demandado é o prefeito, não importa se é A, B ou C. Então, hoje o Ministério Público cobra já da Prefeitura de Itauá a realização de um concurso público. Em conversa com a Prefeitura, nós também já pontuamos a importância de um concurso público. Nos foi falado da vontade de se fazer esse concurso, mas aquele início de gestão, esse primeiro momento que normalmente, se é coerente, dá um fôlego para uma organização, enfim. Mas houve a promessa de que se faria um concurso público de acordo com as regras legais, com a lei orçamentária. Então a gente está esperando isso, porque o ideal é que esse processo seletivo nem fosse feito. Tivesse sendo feito um concurso público e todo mundo se preparasse e fizesse, e fosse servidor público municipal, quem assim se interessasse. No entanto, por uma situação digamos, de gestão nova e de
e de até um pouco de sensibilidade, se pensou nesse processo seletivo. Sim, o Ministério Público é contrário, né? Mas estamos aqui com as informações, colhendo, para poder até mesmo, já na ação que existe, alimentá-la das informações do que está ocorrendo hoje na Prefeitura de Itauá. Doutor, eu recordo que em outras gestões o Ministério Público e a Prefeitura realizaram termos de ajustamento de conduta exatamente nesse sentido, né, de se realizar concursos públicos. Alguns termos foram realmente cumpridos. Nesse caso, o senhor pretende tentar formalizar um outro termo de ajustamento de conduta, ou diante desse compromisso verbal da gestão, o senhor acha que não há essa necessidade? Essa gestão, a respeito do TAC, termo de ajustamento de conduta, nós temos conversado desde o ano passado, uma gestão anterior, a respeito da celebração desse TAC. E tão logo eleito o novo prefeito, nós o convidamos para também tentar celebrar esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, com a previsão de um concurso, certo? E o que é que nos foi dito pela Prefeitura, né? Que precisava fazer um raio-x da gestão para poder realmente entender o que se precisaria. Verificar as carências, no caso. Verificar as carências, né? Traçar um organograma. Se a gente observar, a Itauá, ela é bem desestruturada organizacionalmente em relação ao material humano. Tem secretarias que não tem servidor nenhum, né? Tem outras secretarias que só tem o secretário e já o cargo fim, não existe nenhum um arcabouço administrativo, organizacional para poder dar encaminhamento àquela secretaria. Então nós entendemos que esse argumento foi um argumento justo, né? E nos foi dito que estava sendo avaliado junto em cada secretaria a estruturação de um organograma para cada uma delas, para se pudesse realmente verificar as necessidades estruturais humanas de cada uma dessas secretarias. Então, desde o ano passado, nós já estamos tentando celebrar esse TAC. O TAC, para quem não sabe, que é um termo de ajustamento de conduta, é uma espécie de acordo, né? O Ministério Público ele faz uma avença, um acordo com a Prefeitura, e ela vai assumir obrigações para se adequar àquilo que está sendo proposto no acordo e evitar o ajuizamento de uma ação, né? É muito interessante porque o acordo se ganha tempo. A gente ajuiza uma ação, não sabe quando é que vai ser julgado, se vai ter recurso, quando é que vai ter fim, depois a gente tem que executar o cumprimento. Então, o TAC a gente consegue alinhar e economizar bastante tempo. Então, quando nós conversamos e tentamos celebrar um TAC, na verdade a gente está pensando no tempo que vai ser ganho, porque ajuizando a ação ninguém sabe quando vai ser resolvido. Nós temos aqui em Itauá, por exemplo, uma das piores cadeias públicas do Brasil, e o Ministério Público ajuizou uma ação que está tramitando na terceira vara. Nós já temos quantos anos do ajuizamento dessa ação? Mais de 3 anos, e até hoje não existe uma decisão. Então, isso pode acontecer também em relação aos contratos temporários. Nós já temos ação. Não era nem para... Se já tivesse ocorrido julgamento favorável ao Ministério Público, nem processo seletivo estaria tendo agora. Só poderia ser concurso. Enfim, então a gente está conversando. Ontem mesmo conversamos mais uma vez com a Prefeitura, falando sobre a importância desse concurso público, né? De se evitar a contratação temporária, né? Porque ela é ilegal. A contratação temporária só pode existir em casos emergenciais, extraordinários, né? Enfim, é uma luta que nós temos aqui e esperamos conseguir sucesso em breve. Um novo concurso para Itauá. Doutor, o senhor falou há pouco e até pediu que as pessoas que estão
se sentindo prejudicados nessas eleições, que procurem aqui o Ministério Público, porque a quantidade de reclamações chegadas até o presente momento ainda é muito pouca. Imagino eu que com essa participação do senhor explicando como é que funciona, isso possa aumentar. A minha pergunta é a seguinte: toda época é época de vir aqui fazer reclamação, no que pese os processos, alguns já terem sido encerrados, talvez as pessoas até contratadas. Há uma outra situação que inclusive vem sendo debatida na Câmara Municipal a cada sessão, por exemplo, a seleção na saúde, que o resultado saiu ontem, mas segundo o que os vereadores estão informando, e um deles até anunciou que iria entrar na justiça, que no que pese a seleção não ter sido concluída ainda, o resultado final foi ontem, já tem gente trabalhando desde o mês de janeiro. Essas irregularidades, elas devem realmente chegar ao nosso conhecimento. Mas voltando aqui ao assunto das reclamações, né, das denúncias, eu digo ao cidadão de Itauá que ele não se preocupe em vir fazer uma denúncia junto ao Ministério Público, que não tem nenhum bicho de sete cabeças, não vai ter nenhum problema. Ele vai chegar, vai ser atendido muito bem pelos nossos servidores ou por mim, quem estiver aqui, e ele apenas vai dizer o que aconteceu, vai ser reduzido aquilo ao papel, certo? Para ficar só o registro histórico, né? As pessoas às vezes têm medo da justiça, têm medo do Ministério Público. Não tem que ter medo. Ninguém vai se comprometer, ninguém vai se envolver de uma forma maior. Até hoje eu não conheço ninguém que fez algum tipo de denúncia como essa e que foi prejudicado depois. Muito pelo contrário. Quem fizer um tipo de denúncia como essa, ele vai ser protegido, porque já, olha, qualquer coisa que estiverem fazendo, será que é retaliação? Vai conseguir provar mais fácil que é uma retaliação por conta de uma procura de providências. Se você vier falar a verdade, não tem o que temer. A verdade, ela sempre prevalece. Então, não tenham receio de procurar o Ministério Público, de fazer estas denúncias, né? De buscar uma justiça nesse processo seletivo. Não vai ter um ônus, não vai estar sendo perseguido depois pela justiça, pelo promotor, enfim, podem chegar de forma tranquila, aqui vai ser muito bem atendido, vai ter uma cadeirinha para sentar, um ar-condicionado, uma aguinha, não vai ter problema nenhum, não tem maior dificuldade em fazer essa denúncia e não tem por que ter algum constrangimento. O senhor vai analisar caso a caso, cada reclamação que vier aqui ao conhecimento do senhor, isso vai demandar muito tempo. Se o senhor, ao final dessas avaliações, lógico que ouvindo a outra parte, entender que houve, por exemplo, vícios nesse processo, que tipo de providência o senhor poderia tomar? Olha só, tudo está sendo feito. Assim, ouvir a outra parte, a gente já ouviu, inclusive. Todas as informações que chegam aqui, a gente já para e passo, já pede uma justificativa para ela, né? Não sendo apresentada a justificativa, nós estamos montando esse dossiê para ver se existe realmente possibilidade de se pedir a nulidade. A pretensão do membro do Ministério Público é de se arguir a nulidade desta fase, não do processo seletivo por completo, mas desta fase das entrevistas, porque a gente entende que cria-se um critério subjetivo de avaliação que não pode ser controlado, que não pode ser mensurado, que ninguém sabe como é realizado. Então o X da questão do processo seriam as entrevistas. Atualmente sim. Agora, se houver irregularidade na avaliação do currículo, né, nós acompanhamos aqui dois problemas. A maior parte das reclamações estão relacionadas à entrevista. Uma pessoa ou outra reclama da análise curricular, mas as reclamações feitas envolvendo análise curricular, a priori, ela não apresenta-se como uma falha do município, mas como uma fraude de quem apresentou um currículo irregular. Então existe essa situação, certo? E a gente está acompanhando tudo. Se tiver essa denúncia, olha, aquele fulano de tal, ele apresentou
um currículo irregular, ele não tinha esses títulos, um estrago também. Por isso que é importante fazer o recurso administrativo, que você já demonstra a cautela, o cuidado, e que questionou aquilo, que deu oportunidade para a administração corrigir, e tragam também estas denúncias para o Ministério Público. Nós estamos bem antenados com ela. Nós não podemos fazer o papel de advogado individual de um candidato, mas nós podemos fazer o papel de promotor de justiça de todos, da coletividade, da cidade de Itauá, que é a principal interessada na qualidade das pessoas que estão sendo contratadas a prestarem serviço público aos seus munícipes. Então esse papel a gente faz com o maior prazer, com a maior satisfação, e realmente faço até um pedido que quem se sentir lesado, procure o Ministério Público, não deixe de procurar, certo? Não vai se perder muito tempo, em 15 minutos você vem aqui, resolve tudo, chega no fórum, não tem fila, se tiver vai ser uma pessoa ou outra, não vai perder muito tempo para fazer esse tipo de esclarecimento. Se quiser, inclusive, pode trazer até por escrito. Se não quiser chegar aqui no fórum, perder tempo, se identifique na reclamação e faça de punho ou no computador. Diz, eu vou só chegar lá e entregar, porque eu não quero nem ser visto no fórum. Entregue, mas se identifique, diga qual foi a seleção que participou, qual foi o problema que ocorreu, identifique seu nome, assine e traga ao promotor de justiça, que não vai gerar nenhum constrangimento, nenhum problema. O senhor tem ideia assim, de quando é que vai formar uma opinião em relação a essas queixas que já chegaram, assim, em termos de... As pessoas perguntam, quanto tempo, tem prazo para que o promotor possa se manifestar? Um prazo não existe, né? O procedimento que foi instaurado, ele é recente. O que eu posso dizer é o seguinte, quanto mais pessoas reclamarem, mais rápido é. Isso aí eu posso dizer. Por quê? Porque vai transmitir segurança para o Ministério Público de que existe realmente um forte indício de irregularidade. É diferente uma reclamação que é pontual, o José reclamou, mas quando é o José, a Maria, o João, o Pedro, o Francisco, a Raimunda, o Bernardo, enfim, muita gente, opa, aqui alguma coisa está acontecendo. Então, quanto mais pessoas reclamarem, mais rápido será o posicionamento do Ministério Público. E que o mais preocupa hoje o promotor nesse começo de 2017? Eu estou muito preocupado hoje com a questão da saúde. Eu estou muito receoso com essas chuvas, a questão do mosquito da dengue. Estou muito incomodado com a questão do processo seletivo, isso preocupa. A questão da transparência no município também tem me preocupado bastante. Como assim, em relação à questão de transparência? A publicidade das informações. Isso tem nos preocupado. Não são problemas novos, mas são problemas que estão próximos de uma solução, e talvez por isso hoje eu esteja mais preocupado. É a questão do processo seletivo, porque é algo que está bem em voga, né? A gente está atento, preocupado. São muitos procedimentos que temos aqui, inúmeros coisas, não só dessa coisa da gestão passada, já iniciando problemas com a gestão atual, e a gente está atento e dando vazão a tudo, certo? Em breve eu acredito que teremos novidades. Agradeço a atenção dos ouvintes e reitero que é muito importante que cada um que se sentir lesado venha prestar as informações ao Ministério Público. Vai ser rápido, não vai gerar nenhum desconforto, né? E quanto mais reclamações nós tivermos, mais rápido é a possibilidade de uma solução por parte do Ministério Público.